minha mãe e o meu pai, eles eram casados, só que o meu pai, ele bebia demais. Ele bebia tanto que às vezes ele ficava uma semana fora de casa. E além dele ser alcoólatra, ele também usava drogas, o que fazia a minha mãe ficar muito chateada e eles acabavam brigando muito por conta disso. Então minha mãe decidiu que ia separar e aí se separou. Então, ela decidiu rachar o aluguel com o irmão dela, com o meu tio, porque aí ficaria mais fácil. E minha mãe ia trabalhar e além dela rachar o aluguel, ela também colocava tudo dentro de casa. E aí começa o meu pesadelo. O meu tio, ele começou a abusar de mim. Ele começou a aproveitar que a minha mãe não estava em casa e começou a fazer muitas coisas comigo. E eu tinha 7 anos de idade, eu não sabia pedir ajuda, eu não sabia entender o que estava acontecendo, então ele aproveitava dessa minha inocência e eu não conseguia falar nada. Mas teve um dia que ele tentou até penetrar em mim e isso me machucava, isso me doía, eu sabia que isso não era errado. E ele já estava tão assim, tranquilo e à vontade, que ele já estava praticando os atos com a minha mãe dentro de casa. Até que teve um dia que eu tava no meu quarto e aí o meu tio entrou e ele começou a subir em cima de mim, tentando penetrar em mim. Só que nesse dia eu gritei pra minha mãe, mãe! Na hora ele levantou e saiu do quarto. E quando a minha mãe entrou dentro do quarto e me perguntou o que aconteceu, o meu tio apareceu atrás dela e falou assim, ela deve ser que ela tava com um pesadelo, né? Só que com aquele olhar de ódio, assim, gente. Hoje eu tenho 24 anos de idade. Na época eu tinha 7 e eu lembro daquele olhar dele até hoje, sabe? Tipo, o ódio que ele tava nos olhos de eu ter gritado. E depois dessa situação, eu fiquei mais 3 anos sofrendo com ele, né? Com ele fazendo o que ele queria, sempre me deixando nessa situação constrangida, abusando de mim. Até que o meu pai mudou de vida. Ele decidiu parar de beber e voltar a ser um cara legal. Aí ele foi atrás da minha mãe decidiu perdoar, dar uma chance pra ele. E aí eles voltaram. E assim a gente voltou pra nossa casa, onde estava eu, minha mãe e meu pai. E aí o meu pesadelo teve fim, mas só por 2 meses. Porque 2 meses depois, o irmão da minha mãe foi despejado e ele não tinha pra onde ir. Então é óbvio que ele foi pedir abrigo pra minha mãe. E minha mãe, né, não ia negar abrigo pro irmão dela, então deixou ele ficar na minha casa. Quando ele voltou a ficar lá em casa, mora lá em casa, foi tão desesperador pra mim, porque eu sabia que ia vir à tona todo aquele sofrimento, tudo aquilo que eu tinha vivido, não acreditava que eu ia ter que sofrer dentro da minha própria casa, né? Eu lembro que eu tive paz nas 2 primeiras semanas. E aí, depois de 2 semanas, ele voltou a querer abusar de mim, né? E nessa de querer abusar de mim, de aproveitar mim, teve um dia que na hora que ele chegou pra abusar de mim de verdade, eu gritei, tá fazendo sacanagem comigo? Na hora que eu gritei, que meu pai veio, que pegou aquela cena, que viu tudo que estava acontecendo, eu contei para os meus pais o que tinha acontecido, eu contei o que ele vinha fazendo comigo, eu chorei muito, eu sofri muito, só que meu pai e minha mãe, eles perderam o chão junto comigo, eles choraram, sofreram, meu pai e minha mãe sempre foram meus heróis, e claro que no mesmo momento eles decidiram que meu tio não ia continuar ali, então expulsaram o meu tio de casa, o meu tio teve que sair, e ali eu acabei ficando muito abalada com a situação, mas com o acolhimento dos meus pais já foi um suporte muito importante pro meu amadurecimento psicológico. E aí, depois de um tempo, uma irmãzinha minha, que eu não contei pra vocês que eu tinha uma irmã, né? Ela sempre foi criada pela minha avó, né? Porque os meus pais não tinham condição. E ela veio passear na minha casa. E a gente foi pro quarto, eu fui contar pra ela tudo que eu sofri durante esses 4 anos na mão do meu tio. E quando eu contei pra ela, pasmem, ela também foi abusada por ele. E a gente correu e contamos pros nossos pais e eles choraram, ficaram muito tristes, pedindo perdão, se sentindo culpado por eles não terem dado outro tipo de suporte pra gente, por ter permitido acontecer isso, né, com a gente. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu falar, conseguiu esse apoio, eu cresci, hoje eu sou casada, eu tenho uma filha, eu sempre lembro, assim, do que acontecia, mas eu não deixo isso decidir o meu futuro, sabe? Eu perdoei, mas dentro de mim ainda
sempre fica aquela coisa, né? Talvez a cura seja eu ensinar para minha filha o que não deve ser feito, como não deve ser feito, tudo aquilo que foi deixado de ser feito na minha infância por falta de entendimento dos meus pais, eu quero colocar na vida da minha filha para ela se sentir abraçada e amada. Já o meu tio virou morador de rua. De vez em quando a gente vê ele nos semáforos pedindo dinheiro, vive numa situação bem precária. Mas é difícil a gente dar abrigo e ajudar uma pessoa que fez tanto mal pra gente, né? Eu e minha família sempre morou no interiorzinho, numa cidade bem pequenininha. E lá era bem estrada de chão e tinha vários vizinhos e a gente foi criado ali, todo mundo junto. O meu vizinho, ele tinha um irmão, que esse irmão do meu vizinho tinha um filho da mesma idade que eu e ele veio morar ali junto com a gente. E todas as vezes que a gente estava ali, a gente decidia brincar e acabava em briga. Depois a gente se acertava de novo e acabava brigando. E assim era constante, a gente brincava, brigava, mas eu entendo que era coisa de criança. Até que esses meus vizinhos decidiram se mudar para o asfalto. E quando eu falo se mudar para o asfalto, eram algumas ruas para baixo de onde nós morávamos que já estava passando asfalto. E aí a gente se afastou, ficou um bom tempo separado. Até que a minha mãe também decidiu mudar lá para baixo pro asfalto e aí nós voltamos a sermos vizinhos. E aí a gente voltou a ficar junto e a brincar. Só que era igual antigamente, brincava e brigava, brincava e brigava. Até que um dia uma garota passou a ser nossa vizinha também. Ela tinha vindo do Rio Grande do Norte e começou a brincar com a gente. Só que eu percebi que quando a gente estava junto, ele me desmerecia, ele não queria contato comigo, ele não me dava moral, ele queria dar atenção pra ela. E eu me sentia mal dentro dessa situação, mas não falava nada. Eu lembro que teve um dia que ela não tava e a gente foi brincar juntos. E quando eu cheguei pra gente brincar, ele simplesmente saiu, foi lá pra casa da avó dele, ficou lá e não quis sair, não quis brincar comigo, meio que não quis me dar moral e atenção. E automaticamente, por mais que isso é uma bobeira, coisa de criança, me doía isso, porque eu gostava dele, ele era uma das únicas pessoas que eu tinha pra brincar e ele era uma pessoa que eu trazia desde a minha infância, então eu tinha um carinho diferente por ele. Mas o que me doía mesmo é que dentro da minha casa a gente estava passando por alguns momentos. Meu pai estava desempregado, então acabava que a situação lá em casa estava um pouco triste, as coisas estavam difíceis e o meu refúgio era sair para brincar. Então quando eu chegava lá na rua e eu queria brincar e eu também sofria essa rejeição, era como se eu, não sei, não coubesse em lugar nenhum ou todos os lugares que eu tinha para ir acabava me entristecendo. E isso, os anos foram se passando, a gente foi crescendo, né? O tempo foi passando e chegou um momento em que a garota que morava junto com a gente, a família dela decidiu voltar para o Rio Grande do Norte. E por incrível que pareça, eu fiquei numa felicidade por essa menina ir embora, eu não sei porquê, mas eu fiquei tão feliz, tão alegre, nossa, eu fiquei muito feliz com isso. E depois que ela foi embora, o meu coleguinha, o meu vizinho no caso, ele voltou a falar comigo, voltou a querer brincar comigo. Só que eu lembro que ele gostava tanto dela que ele até chorou quando ela foi embora, sabe? E eles ficavam se falando por WhatsApp e tal. E eu no meio daquela situação também abalada, mas na minha, né? Porque eu queria, assim, eu gostava dele como meu amigo, e eu não queria ver ele sofrendo também, entendeu? Mas aí, com o tempo, eles se pararam de falar, né? Porque ela tava longe, ele também, ele foi ocupando a cabeça dele com outras coisas. E a gente continuou de boa um com o outro, como amigos. O tempo foi passando, até que chegou a véspera de Natal. E como a nossa família foi criada todo mundo ali junto, o meu pai juntou com o pai desse meu amigo pra gente poder fazer uma festa junto pra todo mundo passar Natal junto, sabe? E a gente tava ali, beleza. E aí, eu lembro perfeitamente como é que foi. Tava todo mundo na ceia, sentado lá do lado de fora e eu sentei do lado do sofá. Tava esse meu amigo com um amigo dele. E aí eu sentei do lado e ele virou pra mim e falou assim, me dá um beijo? Do nada, sabe? Aí eu levantei, fui lá e dei um beijinho no rosto dele. Aí quando eu dei esse beijinho no rosto dele, sério, foi o suficiente pra ele ficar todo caidinho por mim, ficar todo derretido, sabe? A gente começou a conversar e aí a gente decidiu dar o nosso primeiro beijo de verdade no dia 1º de 2018. No caso, no dia do Réveillon, que a gente tinha passado o Réveillon juntos, a gente deu o nosso primeiro beijo. E foi tão mágico, foi tão incrível, foi tão bom, foi tão saudável, foi tão legal, que a gente continuou ficando em abril, praticamente 4 meses depois, ele me pediu um namoro e eu aceitei. E a nossa família ficou muito feliz com essa união, de saber que a gente cresceu juntos ali e a gente acabou virando um casal depois que a gente cresceu.
Hoje tem 3 anos que eu namoro com ele, tem 3 anos que a gente vive um relacionamento muito bom, eu sou muito feliz com o meu relacionamento e todas as vezes que eu conto essa história eu digo uma frase: eu consegui virar esse jogo. Desde pequenininha, os meus pais sempre foram muito trabalhadores e a gente sempre teve uma vida muito simples. A minha mãe, ela trabalhava de doméstica e o meu pai de servente pedreiro. E nessa de servente de pedreiro, eu sempre cresci vendo ele fazendo as coisas, serviço, consertando nossa casa, né? Arrumando a casa dos outros. E quando eu tava de férias, minha mãe tinha que trabalhar, o meu pai também. Só que não tinha como minha mãe me levar pro serviço. Já o meu pai, eu podia ficar lá no cantinho, na obra e tal, né? E acabava que todas as vezes que eu ia, desde os meus 4 anos de idade, eu sempre ajudei o meu pai. Eu sempre quis carregar tijolo, mesmo que fosse 2, ajudar a bater ali o cimento, alguma coisa eu queria fazer. E eu cresci com isso, né? Eu cresci ajudando, entendendo e me tornei meio que uma peão, assim. Eu gostava dessa força disso, né? E quando eu fui crescendo, que eu fui tomando rumo na vida, o que eu decidi ser? Engenheiro civil, era o que eu queria estudar para ser. Quando eu tava ali por volta dos meus 16 anos de idade, eu quis começar a trabalhar. Mas era muito cedo, 16 anos de idade, mas já tem ali o jovem aprendiz, já tem como começar a fazer as coisas. E aí eu falei, vou começar a fazer o jovem aprendiz e vou tentar ir sozinho arrumar trabalho pra mim. Mandei currículo para uma loja de materiais de construção e que tinha que carregar ferramenta, tal, tinha várias funções lá. Quando eu cheguei para fazer a entrevista, ela já sabia que eu era jovem, que eu entraria, né, pela documentação do jovem aprendiz. E aí ela pegou e falou, olha, tem esse cargo aqui. Só que esses 2 cargos, eles ganhavam menos. Eu falei, olha, mas e esse aqui que está disponível? Ela falou, não, esse aqui é de pegar peso, esse aqui tem que ter um entendimento maior do produto, né? E você não tem entendimento. Não, mas ela, olha, você é menina, mulher, você não tem força. Tipo, ela não deixou falar. Eu tentei me expressar, mas o meu jeito não é de enfrentar ela. Automaticamente eu me senti reprimida com a atitude dela. E aí ela continuou falando que aquilo era um serviço para homens que entendiam, porque o peso foi feito para o homem carregar e não para a mulher, e usou um conceito completamente nada a ver. E eu fui tentar explicar para ela, mas ela não me deu ouvido, sabe? Ela não deixou nem eu explicar e contar, desde os meus 4 anos, tal. Enfim, peguei o cargo, né, menor, tal, que era para fazer coisas mais simples ali dentro da loja, né? Não era para fazer coisas tão pesadas. Mas automaticamente me mantive ali dentro, conversei sobre isso com algumas pessoas e me disseram que o melhor a fazer era continuar do jeito que eu estava e focar no meu futuro. E não dar importância, não caçar conversa e nem trazer essa pauta pra dentro do trabalho, porque foi um pouco de machismo, foi machismo que ela fez, né? Ela teve preconceito com uma mulher, teve preconceito comigo, ela não quis nem ouvir a minha versão por eu ser mulher e por eu ser nova, né? Então eu fiquei muito chateada com isso, mas eu trouxe isso pra dentro do meu coração comigo, não cacei briga nem nada, aprendi muitas coisas nessa loja. Estou estudando agora para engenharia e muitas das vezes eu penso que se fosse necessário eu ser o peão da engenharia, eu seria, carregaria peso sim, carregaria ferro sim, não duvido da minha força como mulher, sou muito forte, sou potente. Eu quis trazer essa história para dedicação mesmo de amor a todas as mulheres, para mostrar que nós somos capazes sim. Eu entendo que o homem tem aí esse lado forte dele, mas nós mulheres também temos, basta ser explorado, basta ser cuidado e basta ser praticado todos os dias.